Procurado pela diretoria do Goiás já nos últimos dias da janela de transferências, o volante Charles, ex-internacional, Ceará Esporte, atualmente no futebol da Dinamarca, segue encostado por lá. Pode sim ser uma baita alternativa na metade do ano. Quero falar também sobre a declaração do Edmil Pinheiro em relação ao centroavante Fernandão. Por que ele não foi contratado? Será que a diretoria do Goiás teve, por exemplo, a intenção de contratar ele nessa temporada de 2023? A minha opinião também a respeito desse assunto e também os próprios comentários do Edmil Pinheiro sobre o zagueirão Caetano, que ainda segue sem fazer nenhuma partida importante lá no Corinthians, né? Só apenas uma atuação ainda no Campeonato Paulista. O Edmil comentou também sobre esse assunto. Vale lembrar, o Goiás procurou o zagueiro Caetano após o Campeonato Goiano ainda dessa atual temporada. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Lembrando que temos pelo menos 2 vídeos diários, né, novos aqui em nosso canal. Vou deixar também na tela final outros relacionados, combinado? E o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News. Vai lá, se inscreva, a gente coloca no máximo ali os vídeos em 3, 4 minutos, direto ao assunto. Vou deixar o nosso canal alternativo aqui embaixo na descrição. Quero passar o recado também da Betsu, casa de apostas esportivas apoiadora aqui do nosso canal, para você palpitar no jogo do Goiás diante do São Paulo. Você encontra sempre as melhores cotações do mercado com essa partida, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Uma vitória do Goiás fora de casa está pagando R$ 7,00 a cada real apostado, um empate R$ 4,26 e uma vitória do São Paulo em casa R$ 1,46. Ainda no final de semana, no sábado, pela primeira divisão, teremos aí Flamengo e Cruzeiro, com a vitória do Cruzeiro fora R$ 5,69. Um empate 3,82, ótima cotação, né, nesse empate, e uma vitória do Flamengo em casa 1,56. Além de Cuiabá e Curitiba, um empate também muito bom a 3,42 a cada real apostado. Ainda hoje, nesta quinta-feira, você pode palpitar. Tem Sul-Americana, tem Libertadores, separei aqui algumas partidas da Copa Libertadores também, como por exemplo, Três Strongest e Fluminense. Uma vitória do Fluminense fora 3,65 a cada real apostado, o empate também a 3,51. Outro brasileiro em campo será o Internacional, que visita o Metropolitanos da Venezuela. Uma vitória do Inter fora 1,48 e o empate a 3,97. Você encontra tudo isso lá na Betsu. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Você encontra também no primeiro comentário fixado. Lembrando, vindo aqui pelo nosso canal, você garante 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$ 200. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar a respeito do centroavante Fernandão, experiente, 36 anos de idade, com uma boa passagem pelo Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020. O Edmil Pinheiro, quando foi perguntado sobre essa questão, lá na live do pessoal do Sintonia Esmeraldina, muito obrigado aí rapaziada, ele respondeu da seguinte maneira, que houve sim um interesse do Goiás, porém não avançou muito por conta dessa questão da idade. Sobre o interesse, eu confirmei até mesmo com o Paulo Rogério, no final do ano passado ainda, quando ele usava o Instagram, né, era um bom período ali, trocava mensagem com ele, ajudava bastante, infelizmente ele acabou saindo. O Paulo Rogério ele me garantiu o seguinte, que houve sim o interesse do Goiás tanto para a temporada de 2022 e que para 2023 estava nos planos, mas de procura efetiva pelo jogador, até mesmo conversei com o Fernandão no seu Instagram, ele garantiu também que não foi procurado pela diretoria alviverde nessa atual temporada, mesmo tendo interesse, né, de retornar para o maior do Centro-Oeste. O Edmil respondeu o seguinte, abre aspas, o Fernandão não veio porque o dia que ele recebeu a notícia, eu estava no CT, estávamos numa esperança, 2 anos, né, parado, não é fácil, jogar uma Série A, ele teve um ganho de peso considerável igual o próprio Elvis. O empresário dele é o Uran, né, e ele está lá na Tombense. Então o Fernandão não foi procurado nessa atual temporada e o Edmil colocando aí como uma justificativa a idade, né, 36 anos, também essa parte de 2 anos parado para retornar em uma Série A de Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma não é nada fácil. Eu era sim a favor da contratação do Fernandão se fosse lá no começo do Campeonato Goiano, como ele basicamente só teve a recuperação total da sua pena, né, na teoria seria ainda em julho do ano passado, não sei por que se estendeu desta forma tão grande, né, a primeira atuação dele aconteceu só no dia 1º de abril dessa atual temporada de 2023, então ele começou ainda muito tarde, né, lá na Tombense, se fosse por exemplo para o Campeonato Goiano fazer na pré-temporada, melhor dizendo, ele começou no dia 11 de março,
lá na Tombense. Ele soma até aqui 8 partidas com um gol marcado, disputando tanto o Campeonato Mineiro quanto também a Série B do futebol nacional. Se fosse lá no comecinho, tem aquela pré-temporada, uma aprimoração física, poderia sim, sem dúvida alguma, ser um bom jogador para a sequência do ano. Agora já chegando na reta final do Goianão, ou até mesmo agora, né, no começo da Série A do Campeonato Brasileiro, também acho que não faria tanto sentido assim. Sabemos do potencial técnico do jogador, já entregou muito isso, né, no Goiás, lá naquele time tenebroso da temporada de 2020. Ele marcou em 24 jogos ele marcou 10 gols na disputa exclusivamente da Série A, né? Foi o artilheiro do Goiás juntamente com o Rafael Moura, se eu não estiver enganado, os dois com 10 gols naquela ocasião. Mas já iniciando, por exemplo, a fase decisiva de maior evolução física, né, dos jogadores, e você colocar um atleta que vem de 2 anos parados, vinha assim fazendo seus treinamentos físicos, mas é uma condição realmente diferenciada. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Essa punição muito grande, né, do Fernandão, ainda quando vestia a camisa do Goiás, já na reta final do Brasileirão de 2020, esses 2 anos fora e agora com 36 anos de idade, o centroavante de 1,92 m de altura, né, retornando à Tombense. Até aqui ele soma na Série B do Campeonato Brasileiro 3 atuações, sendo 2 delas como titular, marcou um gol diante o Ituano, né, na vitória da Tombense em casa por 3-0. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo também nos comentários. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o volante, o meio-campista Charles, atualmente com 26 anos de idade, que foi procurado pela diretoria esmeraldina no final da janela de transferências, agora, né, no começo do mês de abril, já que a primeira janela para jogadores vindos do exterior se encerrou lá no dia 4 de abril, e para os atletas que participaram, né, dos campeonatos estaduais, no dia 20 do mês passado. Agora a janela só reabre no dia 3 de julho até o dia 2 de agosto. E o Charles ainda segue, digamos, encostado lá no Midland, equipe da primeira divisão da Dinamarca, que nessa temporada acabou decepcionando bastante, né? O time que inicialmente tinha a expectativa de brigar pelo título ou algo nesse sentido. Lá na Dinamarca eles dividem o campeonato em duas tabelas, né? Os 8 primeiros fazem, digamos, um segundo turno para brigar pelo título e vagas em competições internacionais, e os 8 últimos colocados acabam indo para uma repescagem, digamos, para fugir do rebaixamento. E o Midland ficou nessa parte de baixo, né? Surpreendendo a todos na tabela de classificação. Obviamente não vai ser rebaixado, mas uma decepção, já que não vai participar, por exemplo, de competições internacionais no ano que vem. O Richard, por exemplo, ele jogou tanto a UEFA Champions League, nessa atual temporada, naquela fase qualificatória, e também a Europa League. Porém, nas últimas atuações dele, vem sendo muito mais reserva do que titular. Participou de alguns jogos, né, neste mês de maio, por exemplo, no dia 21 de maio, agora neste último final de semana, jogou 24 minutos, antes 27 minutos, anteriormente 17, 27, 23, 1 minuto, 18 minutos, então não é um jogador, digamos, com grande moral lá no futebol dinamarquês. É óbvio, né, para o jogador que já está adaptado por lá, já são 2 anos consecutivos, tem um contrato longo até junho de 2026, não é fácil a gente imaginar, por exemplo, um retorno, mas se a diretoria do Goiás estiver disposta a investir na contratação desse jogador, sem dúvida alguma chegaria para ser titular. Dos seus 25 jogos na atual temporada, somente 7 deles como titular, grande parte também lá no começo do ano, então não conseguiu cair nas graças, né, agora nessa reta final da temporada europeia. No ano passado também, no seu primeiro ano, né, no futebol dinamarquês, um pouco mais de moral. 38 jogos, 2 gols marcados e 1 assistência. Essa informação do interesse do Goiás, né, onde até chegou a avançar nas tratativas, porém acabou esbarrando na parte do fechamento da janela de transferência, sem ter tempo hábil para fazer todos os exames médicos, também a inscrição do próprio jogador, tanto lá do jornalista o Mário Ramos, também do pessoal do Imprensa Verde e do meu parceiro Periquito Brisado, né? Essas 3 informações a respeito do volante Charles, que ficou no quase em relação ao Goiás. Tinha sim um avanço por parte da diretoria esmeraldina, principalmente com o aval do técnico Guto Ferreira, que já havia trabalhado com o Charles tanto no Sport quanto também lá no Ceará, quando ele foi negociado ainda na temporada de 2021 por 1,5 milhão de euros, né, naquela ocasião, e firmando esse contrato até junho de 2026. Não é impossível, por exemplo, a gente imaginar um empréstimo do jogador na próxima temporada, já que não vem jogando, por exemplo, lá na Dinamarca. É óbvio que, olhando por ali, a tendência é que busque um empréstimo dentro do futebol europeu mesmo. Porém, um retorno à Série A do Campeonato Brasileiro poderia fazer muito bem ao jogador, e que tem uma característica diferenciada, né? Ele pode fazer tranquilamente uma função como um primeiro ou segundo volante, porém eu vejo ele com muita técnica e também uma boa chegada à frente na grande área também, tanto para passes mais qualificados, um chute, né, por exemplo, de longa distância. Acho que poderia encaixar muito bem uma espécie de um segundo homem nesse meio de campo do Goiás. Acho que os meias do Goiás passam por um momento positivo na atual temporada, até mesmo jogadores que eu não tinha expectativa nenhuma
nesse momento vem jogando um futebol não convincente, mas melhor do que eu estava esperando para esse momento da temporada. Tanto o William Oliveira quanto também o Felipe Ferreira, mas vários outros também tendo problemas de lesões, como por exemplo o Johnny Lucas, o próprio Morelli, né, que vem desfalcando o Goiás nas últimas rodadas. Então os mais consolidados, tanto o Zé Ricardo, o Dieguinho e também o próprio Morelli, né? Então tem 3 opções. Para uma competição tão grande, você qualificando também, porque o Campeonato Brasileiro passando, né, o segundo turno, a tendência dele ficar ainda mais forte, então é natural o Goiás procurar reforços nessa posição, volantes que o Goiás procurou até o último dia da janela de transferências no futebol brasileiro, né, nessa atual temporada. Então acho que o Charles é sim uma boa possibilidade, não vem jogando por lá, essa parte do seu salário, por exemplo, o Goiás poderia sim pagar 100% sem nenhum tipo de aventura, né, financeira falando, e a questão de uma compensação financeira, acho que não seria algo tão necessário assim, já que o seu vínculo é longo lá na Dinamarca, a tendência é que emprestem ele para essa próxima temporada europeia, né, no caso, a partir do mês de julho. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre esse jogador, 26 anos de idade, revelado nas categorias de base do Internacional. Para completar aqui o nosso vídeo, quero falar também sobre o zagueirão Caetano, de 23 anos de idade, jogou muita bola pelo Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado e nessa atual temporada, de maneira surpreendente, não conseguiu ganhar nenhum tipo de espaço no Corinthians. Sempre fica no banco de reservas em partidas dentro e fora de casa, porém não ganha nem sequer nenhum minuto e já passou em vários técnicos, né, no Corinthians nesse atual ano e o Caetano não vem jogando. O Edmil Pinheiro também, em entrevista ao pessoal do Sintonia Esmeraldina, ele falou a respeito desse jogador que foi sim procurado pela direção do Goiás após o Campeonato Goiano. Essa informação lá do meu parceiro do Vitor Pimenta, do Mais Goiás, que garantiu uma procura da diretoria esmeraldina após o Campeonato Goiano, vendo ali que no caso o Caetano não tinha ganhado possibilidades no Paulistão com o Corinthians, mesmo assim com a equipe paulista liberando vários jogadores, por exemplo, naquela posição de zagueiro, existia uma possibilidade dele jogar e isso não aconteceu. O Edmil comentou o seguinte, abre aspas, agora que mandaram o Balbuena embora, não é possível que não usem o Caetano. Agora o Reinaldo, que zombou o Goiás, né, por 2 anos, reserva lá no Cruzeiro, fecha aspas, sobre esses 2 jogadores, né, o Caetano e também o Reinaldo, que participaram pelo Goiás na Série A de 2021. O Caetano, por exemplo, existia sim essa expectativa, por exemplo, do afastamento do Balbuena, que acabou acontecendo, porém um jovem zagueiro, o Murilo, né, do Corinthians, vem ganhando mais espaço, ao lado dele ali, se eu não estiver enganado, o Bruno Mendes, né, e o Gil também, os 2 mais experientes. Então o Caetano, 23 anos, sempre fica no banco de reservas. Aconteceu, por exemplo, ontem, né, no duelo contra o Argentino Júnior, também contra o Flamengo fora, Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo, sempre está no banco, mas só entrou em campo apenas uma vez nessa atual temporada, em uma partida contra o Santo André, foi titular, participou dos 90 minutos, mas um jogo que não valia mais nada, né, para o Corinthians naquele momento, já na reta final da primeira fase do Campeonato Paulista. Então, totalmente preterido, possivelmente o Goiás irá fazer uma nova consulta para esse jogador, onde o Goiás conta sim com 3 bons zagueiros nessa atual temporada. O Lucas Alves, que cresceu demais de produção, o Bruno Melo também sendo uma grata surpresa ali pelo lado esquerdo e o Sidmar. Porém, se por exemplo fizer um esquema com 3 zagueiros, já não sobra ninguém no banco de reservas. Se um estiver suspenso, se tiver, por exemplo, uma lesão, que é totalmente natural nessa posição, né, nesse momento também na temporada no futebol brasileiro, o Goiás já começa a ficar sem alternativas. Então a tendência é que o Goiás de novo procure o Caetano na metade do ano, nem que seja uma rápida consulta. O Corinthians só não negociou com o Goiás, né, o Caetano no final do ano passado, porque queria uma compensação financeira, algo próximo de 5 milhões de euros, né, segundo informações do Jorge Nicola, se fosse para liberar o jogador naquele momento. E agora com o mercado bem mais em baixa, acho que tem espaço em vários clubes, né, da primeira divisão e não vem jogando por lá, mesmo os experientes saindo, mesmo vindo outros jogadores mais jovens, né, das categorias de base, estando com mais moral, com mais, digamos, prestígio do que o Caetano lá no Corinthians. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, acharia isso uma baita alternativa e principalmente que o Goiás tem esse estilo de toque de bola. O Caetano era o jogador mais qualificado da defesa do Goiás no ano passado, acho que encaixaria muito bem nesse esquema do Emerson Alves. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, já vai lá se inscrever, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1.100 inscritos, que já está bem próximo, e o nosso apoiador aqui do canal, a Betsul, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!